Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Enel. Iniciaremos pelo slide 4, com os principais destaques do período. Encerramos o primeiro trimestre de 2025, atingindo marcos relevantes em várias frentes e resultados expressivos que refletem o progresso da nossa estratégia. Pelo terceiro trimestre consecutivo, o EBITDA consolidado da companhia atingiu o patamar recorde, chegando à marca de 1.668 bilhões de reais, um aumento de 56% na comparação com o segundo trimestre de 24. Esse resultado expressivo reflete o sólido desempenho operacional do período, a contribuição dos ativos adquiridos no fim do ano passado e avanços em iniciativas da nossa estratégia, que agora produzem ótimos resultados na operação e comercialização de gás na malha, que chamamos de gás on-grid, e fora da malha, o qual chamamos de gás off-grid. Na iniciativa de ampliação da nossa participação no mercado de gás na malha, tivemos mais um trimestre de resultados significativos. Os contratos firmes e flexíveis de gás natural e as operações de GNL, originados por nossa mesa de gás, geraram um EBITDA de 131 milhões. Considerando o acumulado do ano, o resultado dessas operações já ultrapassa os 290 milhões de reais. Este é mais um resultado que confirma a assertividade da tese de investimento da companhia para o Hub Sergipe e se soma às sinergias já capturadas nas frentes financeira, fiscal e operacional do ativo. Adicionalmente, existe ainda um enorme valor a ser destravado associado ao portfólio de projetos de expansão de geração termoelétrica e à capacidade ociosa do nosso terminal de GNL. Já a comercialização de gás fora da malha contribuiu com 79 milhões para o resultado do segundo trimestre. Esse é o primeiro trimestre no qual contamos com os 2 trens de liquefação operando a 100% da capacidade durante todo o período. No ano, o segmento já soma 134 milhões ao resultado da companhia. Lembrando que o volume contratado do ativo atingirá seu pico apenas ao final do ano que vem. Essa iniciativa evidencia o pioneirismo e o sucesso da estratégia da companhia, que vem desenvolvendo com grande êxito mais um canal de monetização para as reservas do Parnaíba. Portanto, como já havíamos divulgado em março, a decisão final de investimento para a implantação do terceiro trem da planta de liquefação do Parnaíba foi tomada e a implementação do projeto já está em andamento, o que irá aumentar a capacidade de liquefação de gás em 50%, alcançando o processamento de até 900 mil metros cúbicos de gás por dia. A geração, por ordem de mérito, contribuiu significativamente para o nosso resultado. O despacho médio do complexo do Parnaíba atingiu 32%, comparado a 7% no mesmo período de 2024, um aumento de mais de 380% na comparação anual para o mesmo período. Observa-se também que o despacho continua em ritmo acelerado, visto que a geração bruta das usinas térmicas no SIM superou, somente nos primeiros 40 dias de julho e agosto, o total gerado no segundo trimestre de 2025. A crescente presença de fontes intermitentes, a demanda por potência nos horários de pico e a necessidade de armazenar energia nos reservatórios das usinas hidráulicas do SIM criam oportunidades para as usinas termoelétricas da Enel. Para tanto, atendemos com prontidão a convocação da ANEEL para antecipar os contratos do leilão de reserva de capacidade de 2021, contribuindo para a confiabilidade e flexibilidade do sistema elétrico brasileiro e criando valor adicional para a Enel. As usinas Viana, Parnaíba 4 e Geramar iniciarão suprimento em agosto e outubro deste ano, adicionando um fluxo de receita incremental de mais de 360 milhões de reais para a companhia. Para atender a possível necessidade de potência adicional no Sistema Integrado Nacional, atendemos o chamado da ANEEL e aprovamos CVUs diferenciados para as usinas Porto de Sergipe 1 e Linhares, que passam agora a oferecer uma modalidade de geração flexível com suprimento de potência instantânea ao sistema, além de manter a modalidade de despacho antecipado do contrato original com 60 dias de antecedência. Adicionamos, assim, mais uma opcionalidade para a segurança energética do país, ao mesmo tempo que criamos potencial de geração de valor incremental para a companhia. Dando continuidade à implementação do projeto Azulão 950, celebramos um novo financiamento no valor de 500 milhões de reais.
Com esses recursos, que devem ser sacados em breve, o projeto atinge um volume total financiado de 2,5 bilhões de reais, a um custo médio de IPCA mais 4,13%. No Complexo do Parnaíba, a razão dos projetos de expansão e modernização foi aprovada a renovação do benefício da SUDENE para a SPE Parnaíba 2, que consolida os resultados das usinas Parnaíba 2, Parnaíba 3, Parnaíba 4 e Parnaíba 6, garantindo mais uma década de alíquotas de impostos reduzidas para esses ativos. Por fim, encerramos o trimestre com uma alavancagem de 2,7 vezes, uma redução de 1,6 vezes em relação ao segundo trimestre de 2024, mantendo espaço no balanço para um novo ciclo de crescimento. A cada trimestre que se passa, alcançamos novos marcos que nos dão confiança na assertividade da estratégia da companhia. Implementamos projetos desafiadores e pioneiros, desenvolvemos novos modelos comerciais, expandimos o portfólio de ativos, ampliamos o acesso à molécula de gás com soluções competitivas, mantivemos nossa disciplina financeira e alcançamos resultados cada vez mais sólidos. Simultaneamente, estamos desenvolvendo novos projetos e soluções que impulsionarão o crescimento da companhia ao responder demandas estruturais do setor energético brasileiro. Considerando todos esses avanços e as demandas atuais do setor, estamos plenamente confiantes na perspectiva positiva dos modelos de negócio da empresa para o futuro. Com isso, passo a palavra ao Marcelo Habib, que apresentará com mais detalhes a evolução de nosso resultado. Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, gostaria de apresentar a evolução do nosso EBITDA. Alcançamos no segundo trimestre de 2025 o maior EBITDA da história da companhia, R$ 1.668 bilhões, resultado que representa um crescimento de 56% em relação ao segundo trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento anualizada de 43% nos últimos 5 anos, desde o segundo trimestre de 2020. Esse crescimento é fruto do forte resultado operacional e de uma sólida base de ativos contratados, aliada à implementação de importantes avenidas de crescimento mapeadas em nosso plano estratégico. Crescemos inorganicamente com os ativos adquiridos no final de 2024, garantindo resultado robusto e resiliente no curto prazo, além de propiciarem sinergias tributárias, financeiras e comerciais, após a incorporação dos ativos na nossa holding, no início desse ano, e a antecipação dos contratos do LRCAP de 2021. Também crescemos organicamente. Tivemos o início do contrato regulado da UTE Parnaíba 6, que adiciona receita fixa indexada à inflação por um prazo de 25 anos à base contratada da companhia. Além disso, comissionamos a planta de liquefação no Parnaíba, adicionando fluxo de receita garantido por cláusulas de take-or-pay e maximizando a remuneração da nossa molécula de gás. Somos pioneiros no desenvolvimento do mercado de gás off-grid, com a implementação da primeira operação de produção e distribuição de GNL por modal rodoviário no Nordeste. Implementamos ainda nosso negócio do gás on-grid, que, através dos ativos do Hub Sergipe, da nossa mesa de gás, vem desempenhando papel relevante no resultado da companhia. Essa nova frente traz receitas firmes e permite a captura de resultados oportunísticos extraordinários no mercado de GNL. Somando-se a tudo isso, tivemos a retomada do despacho regulatório, que contribuiu para impulsionar o EBITDA dos nossos ativos R2W, com a monetização das nossas reservas de gás natural. A trajetória do resultado da companhia é um exemplo do potencial dos nossos modelos de negócio e sua expansão. Temos uma proposta de valor clara para endereçar as necessidades dos mercados onde atuamos. Além disso, nossa base de ativos combina componentes de receita fixa, que provê estabilidade e resiliência à maior parte do nosso resultado, com componentes de receita variável, que eventualmente proporcionará ganhos extraordinários. Com isso, passo a palavra para o Marcelo Lopes, que irá apresentar em mais detalhes a nossa performance nos segmentos de comercialização de gás. Obrigado, Habib. Bom dia a todos. Seguindo para o slide 6, eu gostaria de destacar a evolução dos nossos resultados nos segmentos de comercialização de gás on-grid e off-grid. No gráfico, a gente vê que os resultados expressivos que tivemos nos primeiros 2 trimestres desse ano. O EBITDA das atividades de comercialização de gás e GNL ultrapassou R$200 milhões em cada um dos períodos, atingindo um total de R$427 milhões no acumulado do ano de 2025. Conforme já destacado pelo Lino,
Esses resultados refletem a materialização das iniciativas de crescimento do plano de negócios da companhia, o qual temos executados com foco e diligência ao longo dos últimos anos. Temos trabalhado para extrair o máximo das nossas competências dentro da cadeia de valor do gás natural, otimizando nossos ativos e contratos e, com isso, preparando a companhia para aproveitar o potencial desses mercados ainda incipientes em nosso país. Na comercialização fora da malha, desenvolvemos uma solução para levar o gás natural a mercados e clientes que buscam alternativas a combustíveis mais poluentes, como o óleo combustível e o diesel, porém não conta com acesso à rede de gasodutos. Com a estabilização da planta de liquefação do Parnaíba, em fevereiro, atingimos quase 80 milhões de reais de EBITDA nesse segmento, representando um aumento de 42% comparado ao primeiro TRI de 2025. É importante ainda destacar que esse valor ainda não reflete todo o potencial da planta, já que o volume contratado seguirá em ramp-up até o final do ano que vem. Além disso, com a perspectiva de expansão de demanda de GNL como substituto ao diesel no transporte rodoviário de cargas pesadas, já iniciamos a implementação de mais um trem de liquefação no Parnaíba, que expandirá em mais 50% nossa capacidade atual. Já na frente de comercialização on-grid, estruturada a partir do Hub Sergipe, tivemos mais um expressivo resultado, 131 milhões de reais de EBITDA no segundo trimestre. Esse valor contempla tanto os resultados dos contratos bilaterais de venda de gás firme e flexível dentro da malha de gasodutos nacional, quanto aqueles provenientes das operações conjunturais de otimização das cargas de GNL, realizadas aproveitando o contexto favorável de preços de commodity e a dinâmica de despacho termoelétrico no mercado brasileiro. Nossas mesas seguem ativas e atentas às oportunidades para capturar valor com a estruturação de novos contratos, tanto nos mercados de gás natural, GNL e eletricidade. Passando agora para o slide 7, gostaria de pontuar duas importantes alavancas de valor para o segundo semestre desse ano de 2025. O período já iniciou marcado pelo elevado despacho térmico no SIM, que continuou em trajetória ascendente desde o final do segundo trimestre de 2025. Pelo gráfico, vemos que nossas usinas térmicas seguiram esse movimento, acumulando uma geração bruta de mais de 1.380 gigawatt-hora nos primeiros 40 dias do trimestre. Isso dá cerca de 1,4 gigawatt médio, já superando assim toda a geração do segundo TRI de 2025. Vale destacar que grande parte dessa geração é proveniente das usinas do Complexo Parnaíba, onde temos margens variáveis positivas para toda essa geração flexível. Despachamos por ordem de mérito, em flexibilidade, e aproveitamos várias janelas para exportação de energia, sendo o segundo semestre tipicamente marcado pelo período seco do ano, com maiores preços de energia e necessidade adicional de potência, a tendência de continuidade do despacho termoelétrico ao longo de todo esse trimestre. Outra alavanca de valor relevante, já comentada, foi a antecipação dos contratos regulados do leilão de reserva de capacidade de 21. O início dos contratos foi antecipado para agosto de 25, no caso de Viana, aqui no Espírito Santo, e outubro de 25, no caso de Gera Maranhão e Parnaíba, lá no Maranhão. Uma vez que o término dos PPAs foram mantidos, garantimos com antecipação um fluxo de receita incremental de 360 milhões de reais. A antecipação desses contratos foi efetivada como uma das medidas requeridas pelo ONS para garantir a confiabilidade do sistema ao longo do segundo semestre de 2025, com nível de potência e flexibilidade adequado. Esse ato reforça a importância dos nossos modelos de negócio, que oferecem confiabilidade ao setor elétrico brasileiro, através da oferta de energia firme, despachável e flexível a custos competitivos. Nesse contexto, conforme anteriormente já mencionado pelo Lino, também aprovamos novos CVUs flexíveis a preços diferenciados para nossas usinas que têm previsão contratual de despacho antecipado de 60 dias. Em um movimento que pode se traduzir em geração de valor incremental para a companhia, a depender, obviamente, da dinâmica e necessidade do setor nesse segundo semestre. Seguiremos focados na geração de valor através dessas e outras alavancas que eventualmente apareçam ao longo do próximo trimestre, amparados pela robustez e competitividade dos nossos ativos e modelos de negócio. Passo agora a palavra novamente para o Habib, que apresentará os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Marcelo.
Passando agora para o slide 9, apresento os principais impactos no EBITDA na comparação entre os trimestres. Conforme mostrei, o EBITDA no trimestre alcançou o marco de R$ 1.668 bilhões, com a consolidação de importantes avenidas de crescimento da companhia. Tivemos uma importante contribuição dos ativos adquiridos no Espírito Santo, que adicionaram R$ 466 milhões no nosso EBITDA. O Hub Sergipe também contribuiu de forma relevante, crescendo R$ 134 milhões ano contra ano, impulsionado pela forte contribuição da mesa de gás. Na comercialização off-grid, o primeiro trimestre de contribuição integral das plantas de LNG de pequena escala gerou um aumento de R$ 78 milhões no EBITDA do segmento. No upstream e complexo Parnaíba, a retomada do despacho gerou crescimento de margens e volume médio despachado entre os períodos, adicionando R$ 70 milhões ao EBITDA. As contribuições positivas foram parcialmente compensadas pelo menor resultado da trading de energia e holding, devido a menores margens comerciais e efeitos positivos não recorrentes reconhecidos no segundo trimestre de 2024, e, em menor escala, pelos resultados dos segmentos de geração solar e de outros combustíveis. Conforme destacamos ao longo da apresentação, esse resultado recorde é fruto da resiliência do nosso modelo de negócio. Contamos com um componente expressivo de receita fixa que garante a estabilidade de cerca de 90% do nosso resultado. Além disso, nossas operações estão cada vez mais eficientes e diversificadas, e o sucesso na execução do nosso plano de negócios nos proporciona fluxos de receita e geração de valor em ativos novos e existentes. Passando agora para o slide 10, apresento os principais impactos no resultado financeiro entre os trimestres. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 252 milhões no período, uma melhora de R$ 667 milhões quando comparado ao mesmo período de 2024. A melhora no resultado pode ser explicada basicamente por dois impactos recorrentes e não caixa. O primeiro são os efeitos da variação cambial sobre o arrendamento do FSRU lá no Hub Sergipe, que teve um impacto positivo de R$ 588 milhões na variação entre os trimestres. E o segundo é o impacto na marcação de mercado dos swaps nas operações de antecipação de recebíveis. Teve um impacto positivo de R$ 118 milhões na variação entre os trimestres. Com isso, passo agora para o slide 11, onde vamos falar um pouquinho das variações no fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional registrou patamar recorde, uma geração de R$ 1.300 bilhões, impulsionado pelo EBITDA recorde do período, e apesar do aumento do contas a receber devido às transações de GNL que ainda serão liquidadas. O fluxo de caixa de investimento consumiu R$ 1.472 bilhões, direcionados principalmente para o projeto Azulão 950, para as atividades de upstream e outros projetos de crescimento no pipeline da companhia. O fluxo de caixa de financiamento, por sua vez, registrou uma saída de caixa líquida de R$ 739 milhões, refletindo principalmente os montantes pagos com amortizações e juros de financiamento e arrendamento mercantil do trimestre. Como resultado, a Eneva encerrou o trimestre com uma posição de caixa robusta de aproximadamente R$ 3,9 bilhões, valor mais que suficiente para amparar os nossos investimentos e operações. Passando agora para o slide 12, apresento a nossa estrutura de capital sem grandes atualizações em relação ao que a gente apresentou no trimestre passado. A dívida líquida da companhia encerrou o segundo trimestre em R$ 15,5 bilhões, uma alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA de 2,7 vezes. Desconsiderando o evento pontual das despesas não caixa com o impairment do carvão no quarto trimestre de 2024, a alavancagem da companhia seria de 2,4 vezes, deixando espaço importante em nosso balanço para as futuras alocações de capital, especialmente considerando o patamar de EBITDA recorrente da companhia. Vale ainda destacar a qualidade da nossa dívida, que encerrou o segundo trimestre com um menor custo médio em relação ao ano passado, e um prazo médio de 5,7 anos, com os vencimentos mais concentrados no longo prazo. Por fim, destaque também para a indexação das dívidas. Atualmente, 79% da dívida está atrelada ao IPCA, garantindo o alinhamento entre as nossas obrigações financeiras e o principal indexador das nossas receitas. De forma similar, o saldo da nossa dívida atrelada ao CDI é compatível ao nosso saldo de caixa, criando praticamente um hedge natural entre as obrigações e os direitos da companhia. Bom, com isso, passo agora a palavra para o Lino, que, na ausência do Andréa, vai detalhar os investimentos e projetos de capital da companhia. Obrigado, Habib.
No slide 14, destacamos os investimentos realizados no trimestre, que totalizaram 1,6 bilhões de reais. Desse total, cerca de 2/3 foram destinados aos principais projetos da companhia e ao upstream. No Complexo Azulão 950, no Amazonas, foi investido um total de 640 milhões de reais no trimestre, dos quais 521 milhões de reais foram destinados aos serviços de construção e montagem da UTE, da UTG, da subestação e das linhas de transmissão. Cabe ressaltar que, durante a execução do projeto, prazos e condições de pagamento junto a fornecedores foram intensamente negociados, deslocando os desembolsos em diversos meses, que se traduzirão em ganhos financeiros e cambiais para a companhia e que causarão impactos positivos no fluxo de caixa do projeto, quando comparado ao planejamento inicial trazido a valor presente. Nas atividades de sustaining, foram desembolsados 99 milhões, mantendo-se em linha com trimestres anteriores. Para o desenvolvimento de novos projetos e oportunidades de crescimento, foram investidos 566 milhões de reais no período. Esses projetos serão a principal alavanca de crescimento da companhia nos próximos anos. E, portanto, vale destacar que trata-se de informação comercialmente sensível e, sendo assim, não iremos entrar nos detalhes dessa rúbrica até que as oportunidades se materializem. Nosso intuito é maximizar a potencial geração de valor para nossos acionistas e, para isso, contamos com a compreensão de todos. Por fim, no upstream, os investimentos somaram 234 milhões de reais no trimestre, ressaltando que 124 milhões de reais foram destinados ao desenvolvimento dos campos de Gavião Belo e Gavião Mateiro, com as obras de conexão do gasoduto do Polo Sul à nossa unidade de tratamento de gás do Complexo do Parnaíba. Tivemos ainda 49 milhões de reais destinados à perfuração de 3 poços, com a retomada da campanha de perfuração na bacia do Parnaíba. Passando agora para o slide 16, apresenta as atualizações do projeto Azulão 950. Com os avanços nas obras e construção e montagem, o progresso físico do projeto evoluiu de 56% para 67% no período. No EIP, no upstream, concluímos o comissionamento de todos os clusters externos da UTG, que agora já se encontram prontos para produzir gás para a usina. Na UTE, destaco que recebemos e iniciamos a montagem dos pipefracks pré-montados para manutenção e operação da usina. Na UTG, iniciamos a montagem do flare e das estações de medição fiscal de gás e concluímos a interligação do barramento da linha de transmissão. Também recebemos no site o flutuante onde serão instaladas as bombas para captação de água para a usina Azulão 2. O projeto segue aderente ao seu cronograma. A previsão é que o comissionamento de Azulão 1 seja finalizado no segundo trimestre de 26, como anteriormente planejado, enquanto Azulão 2 tem sua conclusão estimada para o primeiro trimestre de 27. Sabendo que o início dos PPAs estão previstos para agosto de 26, no caso de Azulão 1, e julho de 27, para o caso de Azulão 2, conforme excludentes de responsabilidade aprovados pela ANEEL. Como próximos marcos, destaco aqui a energização das plantas e o comissionamento da UTG, cuja conclusão esperamos para o final de 2025. Com isso, passo agora a palavra para o Felipe Valverde, para coordenar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Bom, vamos assim iniciar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas por escrito na plataforma do Zoom. Primeira pergunta vem do Felipe Andrade, do BBA. São duas perguntas, na verdade. Primeira é, o CAPEX divulgado na holding como preparativo para o leilão de reserva de capacidade está vinculado à aquisição de slots de fabricação de turbina? Lino. Eu acho que, assim, como eu acabei de falar, para a companhia, acredita nos fundamentos do mercado de energia brasileiro. Para quem acompanha as notícias e vê, tanto do ONS como até declarações do Ministério de Minas e Energia, existe uma premente necessidade de adição de capacidade no sistema energético brasileiro. E nós acreditamos nisso, e isso, para nós, é o parque de diversão para os nossos modelos de negócio. Então, nós estamos fazendo investimentos para nos prepararmos para as oportunidades que virão, mas, no momento, não posso dar mais detalhes além disso. Como já tinha falado aqui na minha apresentação,
por se tratar de informação um pouco sensível comercialmente, e por um momento adequado, quando as oportunidades para se materializarem, nós vamos ter o prazer de divulgar os detalhes para vocês. Obrigado, Lino. A segunda pergunta do Felipe é: considerando as condições atuais de mercado, qual o patamar de despacho esperado para o Complexo Parnaíba no segundo semestre? A empresa vê chances de despacho flexível em Porto de Sergipe e Linhares ainda no terceiro trimestre de 25? Marcelo. Obrigado pela pergunta, Felipe. Com relação ao despacho do Complexo Parnaíba, tende a ser um despacho bem elevado. A gente está com um patamar de CMO e PLD que faz com que o complexo todo praticamente fique despachado por ordem de mérito de custo. Obviamente, você nunca fica 100% despachado, porque tem os horários que ele pede para ter algum tipo de redução. Temos sempre que lembrar que no horário do dia, você sempre tem uma sobra de oferta de energia por conta do curtailment, mas teremos sim um despacho bem intenso nesse segundo semestre, pelo menos até novembro. Quando a gente olha a perspectiva ali de despacho flexível, tanto de Celci, né, do Hub Sergipe, quanto Linhares, é bom a gente ver que já teve um despacho antecipado, tanto para uma quanto para outra usina. Isso faz com que ela tenha que atender a ordem de mérito nesse período, pelo menos para o mês de outubro, essa é a expectativa, e pode ser que em novembro ou até dezembro tenha alguma necessidade do despacho flexível, mas outubro a gente já não conta com esse despacho flexível por conta do despacho antecipado por ordem de mérito. Setembro vai depender, obviamente, muito aí de como vai caminhar a dinâmica aí de carga, balanço de oferta e demanda, podendo haver algumas janelas para despacho flexível, sim. Obrigado, Marcelo. Bom, as próximas perguntas vêm do Guilherme Lima, do Santander. Primeira pergunta o que enxergam de ganho de EBITDA em reais por megawatt-hora gerado na ponta? Marcelo. A margem variável é, obviamente, maior do que a margem variável do despacho regular. A gente não pode falar qual é esse valor, porque também isso é um dado sensível, é um dado comercial, mas a tendência é que, com menos despacho, a gente, por ter uma margem maior, quase que compense situações de geração mais intensa a um preço menor. Obrigado, Marcelo. As próximas perguntas aqui, ele faz sobre exploração. Podem atualizar o cronograma de exploração no Paraná? Nós estamos ainda concluindo a aquisição sísmica, que deve ser terminada agora no terceiro trimestre desse ano. Depois vai passar por um período de processamento e interpretação dessas informações, e a nossa intenção é perfurar no Paraná somente em 2027. Obrigado, Lino. Próxima pergunta do Guilherme é: quanto a planta de small scale está rodando como percentual de sua capacidade? E qual deveria ser o EBITDA em full capacity? Habib. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. A planta hoje está pronta para rodar 100% da sua capacidade. A gente não está com 100% da capacidade vendida, e o percentual da capacidade vendida, os clientes não estão necessariamente tirando 100% da capacidade comprada. Mas, lembrando aqui, como a gente falou no início, todos os contratos têm cláusula de take or pay. Se o cliente não retirar o mínimo do take or pay, a companhia é remunerada ainda assim. Dito tudo isso, esse segundo trimestre a gente vendeu mais ou menos um volume de 50% da capacidade total da companhia. Novamente, um pedaço porque os clientes não tiraram, um pedaço porque a planta não está 100% vendida. E aí, respondendo a sua pergunta, Guilherme, quando ela estiver rodando 100% da capacidade contratada e os clientes tirando também 100% da capacidade comprada, essa é uma planta para essas duas plantas, né? Vai rodar aqui com EBITDA anual entre 250 a 300 milhões de reais, a depender da premissa de Brent e câmbio. Obrigado, Habib. Próxima pergunta vem do Arthur Pereira. Bom dia.
Como a empresa enxerga o impacto das discussões sobre a redução de tarifa de transporte de gás, impactando o preço teto do leilão de capacidade? As discussões recentes apontam para uma possível redução nesse custo. Marcelo. Arthur, obrigado pela pergunta. A gente acredita que as discussões em curso relativas à revisão tarifária do transporte devem indicar, sim, para uma redução nesse custo. Isso é super importante, porque tende a aumentar a dinâmica do mercado de comercialização de gás na malha, né, de gás on-grid. E o impacto disso para o leilão, eu acredito que não seja tão significativo. Os projetos que já existem e são conectados à malha, eles já tinham um nível de competitividade razoavelmente alto por serem projetos existentes. E acho pouco provável que, mesmo que haja uma redução no custo de transporte de gás, que projetos que dependam de pagar pela molécula flexível e ainda a infraestrutura de transporte, que sejam projetos que tenham competitividade dentro de um leilão de reserva de capacidade, num modelo parecido com o que a gente viu em 2021, por exemplo. Obrigado, Marcelo. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Vimos uma aceleração no CAPEX de Azulão. A companhia vê alguma expectativa de overrun no CAPEX do projeto? Habib. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa endereçar esse ponto com cuidado, porque quando a gente aprovou o CAPEX de Azulão lá em 2022, a gente tinha divulgado um valor de 5,8 bilhões de reais a valor real naquela data de setembro de 22. De lá para cá, o que aconteceu? A gente trabalhou uma série de iniciativas, dentre elas negociações com os fornecedores de aumento de prazo e prazo médio de pagamento, de forma geral, que a gente empurrou boa parte do CAPEX que estava concentrado nos primeiros 3 anos para os últimos anos. E num mundo de CDI, Selic CDI, a 2 dígitos, você empurrar desembolso para frente sem um ajuste necessariamente equivalente ao CDI, tem muito valor. Valor em termos de aplicação financeira, cuja oportunidade, etc. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vai ter um CAPEX de Azulão 950, em termos nominais, mais elevado do que o valor que a gente tinha anunciado lá em 2022. Porém, quando a gente traz esse valor ao custo-oportunidade, e aí o custo-oportunidade da aplicação do caixa, para a mesma data, de setembro de 22, a gente está chegando num valor muito parecido com aquele que a gente anunciou e pretendia trabalhar. Então, um eventual aumento do CAPEX de Azulão está sendo em grande parte compensada pela receita financeira da companhia gerada pelo não dispêndio desse CAPEX, ou mesmo pelo custo evitado de captação de dívida, também está muito próximo hoje do CDI, custo oportunidade da companhia, para o mesmo timing de desembolso. Então, sem me alongar muito, quando a gente faz esse ajuste correto do custo de oportunidade do dinheiro, o CAPEX de Azulão está muito parecido com aquele que a gente aprovou e divulgou há 3 anos atrás. Obrigado, Habib. Bom, com essa última pergunta, encerramos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos por participarem na nossa conferência e nos vemos na próxima conferência do terceiro trimestre. Obrigado.